Olá! O vídeo de hoje é sobre O Som e a Fúria, de William Faulkner. Bom, O Som e a Fúria é então o segundo colosso do meu projeto Desbravando Colossos. E foi difícil, mas foi bem até recompensador. E foi um pouco viciante, né? Eu falei sobre ele no Instagram porque eu não tinha planos de ler esse livro com pressa, né? Até como todos os colossos aí da minha lista desse projeto. Mas eu acabei, não que eu tenha lido com pressa, mas eu acabei lendo mais rápido do que eu planejava, porque eu precisava muito saber o que ia acontecer com essa história. Então, assim, foi um livro que conseguiu me deixar muito investida, né? Então, vamos falar sobre ele. Bom, o Faulkner é esse autor norte-americano que ganhou o Nobel em 1950, eu acho. E ele acabou ficando bem famoso por causa desse romance. Ele é um autor conhecido pelas suas transgressões, né? Por ser um autor modernista que fez grandes transgressões narrativas, em especial com o uso do fluxo de consciência e de várias perspectivas narrativas. Um autor que está aí também, de certo modo, associado ao gótico sulista, sobre o qual já vou falar. E que cria, então, essa história sobre uma família do sul dos Estados Unidos. O Faulkner era do Mississippi e ele vai criar, então, várias histórias que se passam nesse condado imaginário que ele cria, que tem um nome estranho, mas que é um lugar fictício com as características do sul, para falar do sul. E nesse condado, então, fica uma cidade chamada Jefferson, que seria o equivalente à cidade de Oxford. E é onde, então, se passa a história desse livro, que é a história da família Compson. Esse livro é um livro de 29, então, assim, apesar de todas as... de 1929, apesar de todas as suas transgressões formais, ele não ele não inaugura nada do ponto de vista do modernismo. Ele, vamos dizer assim, que ele radicaliza, né? As vanguardas modernistas, elas eram muito marcadas por um desencanto em relação ao mundo, em relação ao Ocidente, em especial por conta da Primeira Guerra Mundial. Então são vanguardas muito de contestação e de destruição daquilo que era certo e era tradicional, e uma transformação do novo a partir dessa destruição. E a gente já vê isso em alguns romances importantes, né? Então, por exemplo, se for para falar da prosa, a gente já tinha visto isso, por exemplo, nos cadernos de Maud Lawrence Bridge do Rilke, onde não tem enredo, onde a história é contada toda a parte de fragmentos. A gente vai ver isso também no Proust, né, numa história contada toda a parte de rememorações, que é algo que o Rilke também tinha feito. A gente vai ver isso no Ulisses, na fragmentação do Ulisses, no fluxo de consciência do Ulisses. A gente vai ver isso em Mrs. Dalloway. Então, uma série de romances já vinha trabalhando com essa questão da destruição de elementos clássicos da narrativa. Então, de uma ausência de enredo, de uma ausência de clímax, de uma destruição sintática, né, de muito fluxo de consciência, pouca narrativa direta, né? Então, a gente já, na verdade, já tinha alguns romances. E é até interessante lembrar que nos Estados Unidos a gente já tinha um romance experimental bem considerável do século XIX, que é a Moby Dick, né? Moby Dick é muito vanguarda, na verdade, se você for parar para avaliar. Mas então o Faulkner vem aí nessa tradição. E O Som e a Fúria é um livro que ele vai ser reconhecido nos Estados Unidos alguns anos depois. Ele não vai ser, assim, sucesso de cara. Muito em virtude da descoberta do livro pelos franceses. Então é a crítica francesa que primeiro vai descobrir O Som e a Fúria, né? E aí só depois é que o Faulkner vai realmente ser considerado aí um grande autor, um autor importante, um autor para se prestar atenção. Bom, O Som e a Fúria conta então a história da família Compson, que é uma família em decadência, é uma família do sul que está vivendo aí uma experiência de falência moral, falência material, falência financeira, e que representa muito, de uma certa forma, a própria falência do sul dos Estados Unidos de modo geral.
né, de uma sociedade aristocrática que está se desfazendo, se desagregando depois da abolição dos escravos, depois da Guerra da Secessão. Então, assim, você vai tendo ali a derrocada dessa comunidade aí, dessa sociedade do sul dos Estados Unidos. E aí, para voltar na questão do gótico sulista, né, o Faulkner, ele acaba também se inserindo aí então nessa tradição, junto com alguns outros autores, inclusive algumas autoras mais conhecidas aqui no Brasil, como a Flannery O'Connor e a Carson McCullers. E então, o que é esse gótico sulista? Ele é um gótico que surge nos Estados Unidos para falar dessa decadência moral da sociedade do sul. E que vai trabalhar ali muito o grotesco da vida real. Então é muito uma literatura que vai falar sobre loucura, sobre desespero, violência, incesto, enfim, sobre as questões negativas que meio que corroeram essa sociedade por dentro. E como que isso se manifesta aqui no Som e a Fúria? O Som e a Fúria, ele é essa espécie de quebra-cabeça sobre a sujeira dessa família, né? Sobre os segredos sórdidos dessa família Compson, né? Então, a família Compson, ela é formada pelo pai, o Jason, sei lá que número, porque o que tinha era Jason nessa família, mas enfim, o Jason, que era professor universitário e é um pai bastante ausente e que ao longo do livro a gente vai percebendo que ele tem problemas com álcool, ele vai ficando cada vez mais dependente do álcool. A mãe, a Caroline, é uma mulher que tem muita dificuldade de lidar com a realidade do mundo, então ela é uma mulher que vive acamada, vive tendo crises nervosas, a gente não sabe se ela é doente ou hipocondríaca ou se ela é as duas coisas, mas ela tá sempre acamada. E essa família, então, né, o que deveria ser as bases dessa família já tá bem desagregado nessas duas figuras, porque além dessa mãe, que é muito inábil para lidar com a realidade, tem esse pai que tem... O Jason, ele flerta muito com o niilismo, né? Ele já é uma pessoa muito descrente desses valores do sul, que ele considera muito arbitrários, né? Então eles meio que deixam correr solta lá a vida dos filhos, né? Então eles têm 4 filhos, que são 3 meninos e uma menina, né? E a narrativa de boa parte do livro é contada por esses 3 meninos. Então a gente vai ter um capítulo para cada menino. A menina, que é a Cad, não vai ter um capítulo próprio, mas ela aparece no capítulo de todos eles, porque todos eles têm uma ligação assim intensa com ela. E no fim a gente tem 2 outros capítulos, um capítulo original, que seria o último, que é um capítulo com o narrador onisciente, que vai falar ali um pouco do fim do período dessa família, e um apêndice, um capítulo que só foi acrescentado depois e que vai falar aí sim pontualmente sobre personagens, tanto personagens anteriores a essa história que é contada, mas ligados a essa família, como o que aconteceu com esses personagens para além do período que fecha aqui o livro, né? Essa história se passa na década de 20, então, mais ou menos, na verdade, a gente deveria dizer que essa história se passa no início do século 20, né? A gente vai ter a divisão aqui por capítulos que são datas. Um dos capítulos se passa em 1910, que é o segundo capítulo, ele se passa em junho de 1910, e os outros 3 capítulos se passam no feriado de Páscoa de 1928. Eles estão fora da ordem, eles não falam todos do mesmo dia, mas eles não estão organizados na ordem. E o primeiro capítulo, então, é o capítulo do filho chamado Benji. O Benji, que na verdade se chama Benjamin, mas que nasceu até com outro nome, é um rapaz que tem problemas de desenvolvimento cognitivo. Ele tem alguma espécie de retardo e a sua compreensão do mundo é bem peculiar. Esse primeiro capítulo é famoso por ser o capítulo mais difícil do livro e tudo mais, porque ele é o capítulo que tem muito fluxo de narrativa, até porque o Benjamin, ele não entende o mundo como nós ou os outros personagens. É quase como se o Benji vivesse num tempo simultâneo, num presente eterno, né? Ele mistura os tempos. E o que a gente percebe então é que na narrativa do Benji, que é muito, muito, muito marcada por fluxo de consciência, ele mistura memória e sensações com a percepção das coisas no presente, que seriam ali 1928. Mas a percepção do Benji, ela passa muito pelos sons, principalmente pelo olfato,
Ele faz muitas associações, ele não estabelece muita relação de causa e efeito, ele associa coisas, então uma coisa que ele vê no presente faz com que ele lembre de uma coisa do passado. E o período que é abarcado no capítulo do Benji é um período muito grande, é um período de uns 30 anos mais ou menos. Então a gente percebe ali que ele fala de momentos em que ele era criança, em momentos em que ele era adulto e momentos em que ele era adolescente. E a marcação disso é muito sutil, então é um capítulo muito difícil de ler, porque, por exemplo, tem momentos em que o Benji tá... Sempre tem um criado da família tomando conta do Benji, por conta dessa dificuldade que ele tem. O Benji não fala, ele se comunica por gritos e murmúrios, né? E aí tem muito... A gente volta muito para essa referência do título, né? O Som e a Fúria, que é uma citação do Macbeth, sobre a qual eu vou falar logo mais. Em grande parte porque o som e fúria é o modo como o Benji se relaciona com o mundo quando ele está incomodado com o mundo, né? Então o Benji, ele tem, assim, vamos dizer, uma espécie de desejo de ordenamento do mundo que quando é partida ele se exalta, né? Mas, por exemplo, algumas marcações sutis no capítulo dele indicam a idade que ele tem. Então, por exemplo, tem épocas que ele fala assim, eu tava andando com o Luster, que é um desses criados, e a minha sombra era maior que a dele. E aí, por essa indicação, você sabe que ele é adulto. Em outros momentos, ele fala, eu tava no Rio com os meus irmãos e o Sheriff me carregou no colo. Sheriff é um outro criado. E aí a gente fica, porque ela carregou no colo, ele era criança. Então, assim, tem essa marcação de como as pessoas interagem com ele e desses criados, que são 3 criados, um para cada fase. Quando você começa a pescar, você sabe de que época o Benji tá falando. Você tá falando do passado, do presente, do futuro. O Benji tinha uma relação bastante intensa com a sua irmã, com a Carrie, que era uma das pessoas que o tratava com muito carinho. E o Benji fica o tempo inteiro preocupado, a gente percebe, com uma certa integridade e pureza da Carrie. A Carrie, de uma certa forma, simboliza para essa família o que resta de Valores do Sul. Acontece que a Carrie mesmo não parece muito preocupada com isso, né? Então o Benji tem essa preocupação ali, sempre ele se exalta quando percebe que a integridade e a pureza da Carrie podem estar, de certo modo, em perigo. O segundo capítulo é o capítulo do Quentin, que é o filho mais velho. O Quentin é um rapaz muito inteligente, muito sensível. A família acaba mandando ele para Harvard, então ele recebe esse investimento, né? Mas como a família já estava assim meio que decadente, falida, a família precisa vender parte das suas terras para poder pagar os seus estudos. E o Quentin, ele é muito sensível. E ele guarda um pouco, alguma coisa do que seriam os valores de honra do Sul. Mas o Quentin, ele tem um desejo, vamos dizer assim, de ordenamento do mundo que entra em conflito com a visão de mundo do pai dele. Então ele tem muitas conversas com o pai dele em que eles discordam, né? Então, o quanto o pai é niilista e já vê como certa arbitrariedade esses valores, o Quentin é muito agarrado a eles ainda, né? E o Quentin tá vivendo, então, esse embate com o mundo que parece empenhado em lhe provar que esses valores já eram, né? E o Quentin entra, então, numa espécie de turbilhão emocional, numa crise existencial em relação a essa impossibilidade de ordem, né? E o Quentin, ele é bem obcecado com a Carrie, com a sua irmã. Eles eram muito unidos, né, quando crianças, mas a gente percebe que beira o incestuoso, né? Esse desejo, essa relação do Quentin com a irmã. Ele também tem uma obsessão de pureza com a Carrie, né? Então, toda vez que a Carrie começa a arrumar um namorado, a se engraçar, a gente percebe que ele e o Benji ficam sempre muito preocupados, muito exaltados, né? Eu achei o capítulo do Quentin mais difícil que o capítulo do Benji, porque embora o Quentin seja uma pessoa mais com um raciocínio mais normal, o Quentin, ele tá assim no limite da crise, ele tá muito turbilhonado por dentro e é um dia muito especial na vida dele, um dia muito crucial e então o Quentin, ele é como se ele perdeu todas as batalhas contra a realidade, né? Esse desejo dele de ordenamento e de honra, ele foi
muito abatido já pelas coisas que acontecem na realidade, pelo desencanto dele, e ele acaba cada vez mais se aproximando à revelia da visão de mundo do pai. E a gente vai vendo o processo de desagregação do Quentin, que não deixa de ser um processo simbólico de desagregação dos valores da família, mas a gente vai vendo aí já essa desagregação. Então, o que acontece? Isso se manifesta na sintaxe, e aí o capítulo fica sem pontuação, sem maiúscula, sem misturando a fala de várias pessoas. O Quentin também está nesse processo de misturar memórias com sensações, então ele começa num processo também em que a narrativa dele intercala o tempo inteiro o que ele está lembrando no presente com o que ele está lembrando do passado. Embora a fatia de tempo do capítulo do Quentin seja menor, né? É um capítulo de 1910, onde ele lembra de muita coisa que aconteceu em 1909, né? Então não é tão larga quanto a do Benji, mas é ainda assim muito confusa. Vai indo pro final, vai se caminhando pro final, vai ficando cada vez mais confusa. Bom, tendo falado do Benji e do Quentin, ainda falta falar do Jason, eu acho que vale a pena a gente chegar na citação do Macbeth, né? Que é a citação do título, porque vai fazer um pouquinho mais de sentido, tá? É uma passagem do ato 5º, cena 5, e ele vai dizer o seguinte: amanhã e amanhã e ainda amanhã arrastam nesse passo o dia a dia, até o fim dos tempos pré-notado, e todo ontem conduziu os tolos à via em pó da morte. Apaga a vela, a vida é só uma sombra, um mau ator, que grita e se debate pelo palco, depois é esquecido. É uma história que conta o idiota, todo som e fúria, sem querer dizer nada. Bom, a referência ao Benji aqui fica clara, dessa coisa da história, que é contada por um idiota e que não tem muito sentido, né, sem querer dizer nada. Porque, na verdade, no capítulo do Quentin está contada toda a história, né, todos esses 30 anos aqui da vida da família Compson, ainda que com bastante dificuldade de compreensão. Só que essa passagem, ela fala sobre tempo, né? Ela fala sobre amanhã e ainda amanhã, arrastam nesse passo dia a dia até o fim do tempo pré-notado, né? Essa questão do tempo é uma questão muito importante no livro, e ele é uma questão muito importante com esse personagem especificamente, que é o Quentin, né? O Quentin, ele tem umas conversas com o pai dele sobre o tempo, em que o pai dele fala que o tempo é uma ilusão. O pai dele dá de presente para ele um relógio que passa de pai para filho, as gerações. E o Quentin, nesse dia crítico da sua vida que é narrado aqui, ele faz umas coisas com esse relógio, ele o tempo inteiro ouve o tic-tac do relógio, e ele lembra de umas coisas que o pai dele fala que são muito interessantes sobre essa ilusão do tempo, a ilusão do controle do tempo, que seria impossível, e que ele diz pro Quentin que só quando ele tentasse parar de controlar e regular o tempo é que ele seria senhor do tempo, né? E o Quentin vai meio que se debater com essa realidade, porque ela faz parte do desejo de ordenamento, né, que ele não consegue ter, né? E o Sartre tem um texto bastante interessante sobre a concepção do tempo na obra do Faulkner. Eu li esse texto em inglês, tá? Ele tá na internet, eu vou deixar pra vocês, porque eu não tenho o livro onde ele tá, que chama O Tempo em Faulkner, O Som e a Fúria. E o Sartre vai falar um pouco sobre esse desencanto com o futuro que o Faulkner tem, né? Sobre essa falta de perspectiva em relação ao futuro, e que vai estar, de uma certa forma, presente na obra, né? E numa obsessão com o passado, né? Somente o presente e uma obsessão com o passado e um total desencanto com o futuro. Então tem essa fala emblemática do pai do Quentin dizendo: estou lhe dando o mausoléu de toda esperança e todo desejo. É extremamente provável que você o use para lograr o reducto absurdum de toda experiência humana, que será tão pouco adaptado às suas necessidades individuais quanto foi as dele e as do pai dele. Dou-lhe esse relógio não para que você se lembre do tempo, mas para que você possa esquecê-lo por um momento de vez em quando e não gaste todo o seu fôlego tentando conquistá-lo, porque jamais se ganha batalha alguma, ele disse. Nenhuma batalha sequer é lutada. O campo revela ao homem apenas sua própria loucura e desespero.
e a vitória é uma ilusão, de filósofos e nécios. Então, a gente vai vendo aí o embate do Quentyn, que é um embate de ordenamento e que de uma certa forma tem a ver com essa questão de tempo, de batalhas vencidas e tudo mais, que ele vai gradativamente perdendo. Então, essa passagem do Shakespeare, ela fala disso também. Ela fala de como a vida do homem é essa duração até a morte, né? Então ele vai dizer que todo ontem, todo passado, conduziu os tolos à via em pó da morte. Apaga a vela, a vida é só uma sombra, um mau ator. Sombra é uma palavra que se repete o tempo inteiro no romance, na maioria, principalmente nos capítulos do Benji e do Quentyn. O Quentyn tem uma obsessão com a sombra, né? Ele vai, inclusive o que acontece com o Quentyn é uma coisa que eu acabei descobrindo por acaso, pelos comentários que ele fazia em relação à sombra dele. Mas é quase como se o Quentyn estivesse nessa luta constante com a sua sombra. E que é uma espécie de inevitabilidade da derrota, né? E nesse sentido, assim, o livro tem um aspecto existencial bastante pesado nesse capítulo do Quentyn, né? É um capítulo, assim, genial, um capítulo fascinante, mas bastante difícil. Como eu falei, pra mim foi o capítulo mais difícil. E essa passagem do Shakespeare, ela de uma certa forma fala então desse caminho para o fim, desse caminho para a morte, desse momento na vida que é, né, como ele diz, a vida é só uma sombra, um mau ator que grita e se debate no palco e depois é esquecido, né? Então é como o nosso tempo na Terra é curto e de certo modo insignificante, né? É uma passagem bastante pessimista. E que conclui com essa coisa da falta de sentido. É uma história contada por um idiota, toda som e fúria, sem sentido algum. Então, é essa visão aí, que é uma fala do Macbeth, quando o Macbeth está perdendo a batalha, e que vai permear o livro, né, nessa sombra do destino inevitável da família Compson e da relação do Quentyn com o mundo. E que de uma certa forma também vai se projetar no que acontece com o Jason filho, né, que é o capítulo também seguinte. Agora, uma coisa interessante em relação a essa coisa do tempo, que o Sartre fala do Faulkner, de uma desilusão com o futuro e de uma obsessão com o passado, é muito interessante porque essa questão do tempo, ela realmente é muito trabalhada no romance, em especial porque o Benji, o tempo do Benji não existe, né? O tempo do Benji é esse tempo, como eu falei, meio que simultâneo, ele é todo misturado, o Benji não tem muita noção do que foi, do que está sendo, do que será. O Quentyn acaba se debatendo com essa impossibilidade, e que é uma impossibilidade, que é a impossibilidade da família Compson, e que vai ser uma impossibilidade para o odioso do personagem, que é o personagem do Jason, né? Mais uma coisa que me marcou muito nesse livro é que ele me lembra muito o Terra Devastada do Eliot, porque é um poema também sobre a modernidade, também sobre o Ocidente, é um poema sobre a desagregação da cultura ocidental depois da guerra e que aborda essa desagregação a partir da desagregação da linguagem, da desagregação de outros textos, que também constrói uma espécie de mosaico a partir de fragmentos de outros textos, né? E eu vi muitos paralelos entre essas obras, embora uma seja poema e a outra seja prosa, e também nessa questão de uma descrença em relação a um futuro, né, que tá aqui na fala desse pai e que de uma certa forma atropela o Quentyn, né. Bom, então a gente chega no terceiro capítulo, que é o capítulo do Jason, que é o Jason é o terceiro filho, ele não é o mais novo é o Benji, mas ele é um personagem, assim, odioso, né, poderia dizer que eu xinguei muito no Instagram, não no Twitter, mas o que acontece? O Jason é muito ressentido, ele sente que o futuro dele foi muito prejudicado por certas decisões da família. Por ele ser mais novo, ele acabou sendo pego, né, mais vitimado que os outros dois, né? Um ainda foi mandado para Harvard, a outra
Carrie acabou tendo o apoio financeiro da família para se casar, mas acontecem coisas que eu não tô querendo dizer aqui com a Carrie e com o Quentin, que fazem com que esses planos não tenham dado muito certo. E o Jason fica então com esse ressentimento, porque não houve mesmo investimento para ele, e ele acabou sendo prejudicado porque um arranjo ali que teria ajudado a sua vida profissional futura acabou sendo desfeito. Então ele tem muito ressentimento com essa família, muito ressentimento com as mulheres dessa família, com a Carrie, e ele acaba tendo atitudes odiosas, ele é racista, ele é misógino, ele é desonesto, ele mente em relação às economias da família, ele trata mal os criados, ele é uma pessoa horrível, né? Ele se tornou uma pessoa horrível por conta desse ressentimento, né? E ele tem então uma relação muito brutal, muito negativa com uma sobrinha, né? Porque a última pessoa então dessa família seria essa sobrinha, que acaba sobrando ali pra ele no momento em que a casa já tá mais vazia, né? Ele só tá vivendo ali então com a mãe, com o Benji e com essa sobrinha. E ele acaba tendo que ser responsável, então, pelo que sobrou da família, pelo que sobrou da casa, pelos criados, por essa sobrinha, que lhe traz memórias muito ruins do que aconteceu com a sua vida, né? Com o que acabou sendo seu destino. E o Jason, né, o capítulo do Jason, na verdade, é um capítulo muito mais fácil de ler. Ele tem um pouquinho de fluxo de consciência e de monólogo interior, mas ele é muito mais linear, ele é muito mais claro. E o interessante desse livro é que a cada capítulo a gente entende alguma coisa que ficou sugerida no anterior, né? Então, no capítulo do Quentin, a gente entende algumas coisinhas que foram ditas na do Benji. No capítulo do Jason, a gente entende bastante coisa, né, das que foram sugeridas nos capítulos anteriores. E por fim, então, a gente tem esse quarto capítulo de narrativa onisciente que vai falar aí do final dessa família, desse período aí do feriado de Páscoa em 1928, onde estão vivendo na casa, como eu falei, o Jason, o Benji, a mãe, Caroline, e essa sobrinha, que também se chama Quentin, né? Enfim, mistérios do romance. Só que essa narrativa ela é mais focada na figura da criada, que é a Dulce. A Dulce acompanha toda a narrativa, ela é criada da família há muitos anos, e a Dulce parece ali uma pessoa ali mais sensata e uma pessoa que talvez tenha os valores mais fortes, vamos dizer assim, é uma pessoa menos corruptível que as outras, né? E ela que vai ali tentando com muito esforço, porque ela em 28 já é uma senhora, já tá muito cansada, mas é ela que vai ali tentando manter o que resta daquela família ali, da integridade daquela família, mas assim, à custa de muito trabalho, à custa de empenhar a sua família inteira nisso, né? E é um capítulo assim que me sensibilizou bastante, porque a gente vê como a Dulce é explorada, coitada, como ela é maltratada e como ela sofre, né? Como ela tá realmente empenhada nessa missão de manter essa família junta e íntegra. Isso pra ela é realmente um sofrimento. Bom, anos depois da primeira edição desse livro, o Faulkner decide fazer um apêndice. E aí, nesse apêndice, ele vai contar a história ele vai falar pontualmente de alguns personagens. E aí, como eu falei no início do vídeo, fazendo esses saltos, né, pro passado. A família Compson ela teria surgido como um herói de guerra, né? Então ele vai falar de todos esses personagens do passado até chegar nesse Jason pai, que eu não me lembro se é o Jason quarto, alguma coisa assim. E aí ele vai explicar o que acontece com os personagens que a gente conhece aqui no livro depois, né? Então o que aconteceu com eles depois que a história termina, né? Qual foi o fim que foi dado a eles, né? E é engraçado porque até nisso o livro me lembrou do Terra Devastada, né? Quando eu fiz o vídeo aqui do Terra Devastada, eu comentei que o poema era um poema bem difícil, né? Ele é um poema com muita referência, que muitas vezes fica obscuro e tudo mais. E anos depois, o Eliot incluiu na edição umas notas, né? E essas notas seriam as notas
bibliográficas, assim, ou as referências, né, de onde ele teria tirado aqueles fragmentos, o que nem todo mundo viu com bons olhos, porque as pessoas acharam um pouco pedante, né, mas ele depois até explicou que ele teria botado essas notas no final porque as editoras reclamavam que o livro em si, só o poema, era muito curto, então que ele precisava dar uma aumentadinha na edição, então ele resolveu botar essas notas para explicar de onde ele tinha tirado os fragmentos. E eu achei isso curioso porque também é uma inclusão posterior, e o que o Faulkner vai fazer também, então, essa inclusão aí posterior desse apêndice que vai explicar um pouco o que aconteceu. Porque o que acontece? Os capítulos desse livro, eles acabam assim meio que do nada, né? Então você pesca algumas coisas que aconteceram, mas você não tem um enredo propriamente dito, você não tem clímax, você vai pescando as informações muito importantes de coisas muito sérias que acontecem aqui, elas são apresentadas assim em umas frases absolutamente banais, assim, aí você fica, o quê? Foi isso que aconteceu então, né? Mas é bem interessante, assim, porque o livro ele é realmente esse mosaico do ponto de vista do modernismo. Não é só o fluxo de consciência intenso que causa dificuldade e tudo mais, mas é essa coisa de um enredo que é muito confuso, ele é muito fragmentado também, né? E que nunca vai ter esse ápice, esse clímax, né? Então você vai ali pescando o que aconteceu e tal. Tem uma coisa interessante pra falar sobre a Carrie, que, como eu falei, a Carrie não tem capítulo próprio, e em algumas entrevistas o Faulkner disse que a verdadeira personagem principal era ela, né? Porque o Benji tinha essa relação muito afetiva com ela, que acaba meio que se tornando uma figura maternal pra ele, porque cuidava muito bem dele. Tem a obsessão do Quentin em relação a ela e a sua pureza, e o Jason tem um ódio dela, né? Porque o que acaba acontecendo com a vida da Carrie afeta a sua vida. Indiretamente, né? Porque na verdade as pessoas lidavam com a vida das mulheres naquela época de um modo muito inadequado, né? Enfim, de tentar regular a vida da mulher de uma certa forma. Enfim, ele obteria benefícios do tal casamento lá que ela ia fazer. Mas acaba não dando certo e ele acaba ficando muito rancoroso com isso, né? Mas o interessante é que, assim, quando você tem esses irmãos com essa relação obsessiva com ela, e eles não conseguem meio que sair de um modo positivo desse ciclo, ela consegue, né? A Carrie é a personagem que sai, que dá, talvez não do modo ideal, mas ela sai, ela consegue sair ali daquele vínculo meio doentio que existia entre eles, né? Ela consegue, de algum modo, se libertar. Eu acho muito louvável como o Faulkner consegue, numa história com uma estrutura tão intricada e experimental, investir o leitor, né? Porque o que acontece aqui é que, assim, eu não só não quis abandonar o livro, como eu não consegui abandonar o livro. Então, essas pequenas pistas do que vai acontecendo, porque, claro, vamos lembrar aí da questão do gótico sulista, ele vai falar de muito segredo pesado, coisa ruim que acontece com esses personagens, que ele vai ali jogando de forma assim sutil, de forma meio desinteressada, descompromissada, sem muita ênfase, algo que passa assim de um modo muito rápido pela memória dos personagens, mas que você vai percebendo que são coisas sérias no processo de desagregação dessa família. Então eu fui ficando cada vez mais curiosa, né? Você vai ficando interessado, né? E eu achei isso muito interessante porque a história, pra mim, ela quase virou uma história de detetive, assim, de mistério, né? Ainda que com uma estrutura absolutamente louca, né? Totalmente que a princípio te afastaria da história de uma certa forma, né? Mas que comigo não, assim, que, claro, foi difícil pra caramba, mas eu queria chegar nessas informações. Esse é um livro que eu acho que vale a pena ler com cuidado. Se esse cuidado não é exatamente ler devagar, mas assim, ler tomando nota, ler prestando atenção. A gente vai percebendo já no capítulo do Benji que tem essas variações de tempo, né, que as pessoas têm idades diferentes, que tem alguma coisa errada, porque você vê que tem uns personagens que têm o mesmo nome, mas que não parecem a mesma pessoa.
né? Então é interessante ir tomando essas notas, porque essas coisas vão se esclarecendo mais à frente, né? E elas não vão se esclarecer de modo bombástico, é isso que eu falei. Então, assim, várias coisas que aconteceram com o Benji, você vai descobrir lá na frente numa fala totalmente banal. As indicações estão dadas. Uma coisa interessante quando você termina de ler o livro é reler o capítulo do Benji, porque aí você vê que realmente o Benji estava falando de tudo. Então, assim, o Benji ele já cita várias coisas importantes de um modo super caótico e essas coisas vão se esclarecendo nos capítulos à frente, mas nem sempre com ênfase. Então, se você está lendo muito distraído, você vai passar, né? E assim, eu acho que tem algumas coisas em especial em relação ao que acontece com a Carrie que são de difícil, às vezes, é difícil montar depois o que acontece, né? Eu tô aqui evitando dar spoilers, mas assim, vão acontecer algumas coisas com ela que vão, né, dificultar mais ou menos o futuro dela. E são umas pontas difíceis de juntar. Então é bom ter atenção na leitura, tomar nota do máximo possível para não ficar muito perdido. O livro, para mim, ele foi um colosso, já que a gente tá falando aqui de desbravar colossos, em grande medida por conta dos 2 primeiros capítulos, que são desafiantes, mas o livro é recompensador. Mas engraçado é que assim, o capítulo do Jason, que é esse personagem odioso, é um capítulo muito cativante, né? A construção de personagem do Jason é muito boa. As cenas são ótimas, o embate do Jason com a sobrinha é um negócio muito tenso. Então, assim, é um capítulo onde eu acho que pode dizer que houve fruição mesmo, houve um prazer da leitura, né? E é um momento onde eu cheguei e devorei mesmo o livro, que aí já era possível, já era uma narrativa bem mais compreensível, bem mais fácil. E foi a hora em que eu falei, é agora que a gente vai matar esse colosso. Então, assim, eu posso dizer que houve mesmo até um prazer de leitura, né? Além da coisa recompensadora de chegar, de passar pelas dificuldades e depois entender o que houve. Eu gostei muito do livro, então, não somente pela coisa da superação, mas porque eu achei o livro muito bom. O livro é realmente muito bom. A narrativa é muito, assim, original. Novamente, né? O que o Faulkner faz... o Faulkner não inaugura exatamente coisas aqui. Ele, de uma certa forma, reforça recursos que já tinham sido usados. Ele vai fazer de modo mais radical, né? Mas o modo como ele faz é muito bom e é uma história muito incrível. Eu fiquei com muita vontade de ler as outras coisas dele, até porque esses personagens eles reaparecem em outros livros, em contos, em outros romances, né? Tem personagens aqui que aparecem em Absalão. Absalão, se eu não me engano, é o pai, o Jason pai e o Quentin. As crianças aparecem num conto. Então tem uma coisa assim meio recorrente, eles citam algumas pessoas aqui que são de outros romances, então o Faulkner constrói aí esse mundo para falar então aí desse sul degradado dos Estados Unidos. Então fiquei com bastante vontade de conhecer. Eu vou deixar algumas indicações aqui de links, tá? Vou deixar esse texto do Sartre, que tá em inglês, não achei traduzido, só achei em inglês. Vou deixar um link de um vídeo de uma professora da USP, que tá no canal da Univesp, onde ela vai falar muito bem sobre o romance também e sobre o Faulkner. No Netflix tem um filme, não é um filme espetacular, é um filme dirigido pelo James Franco. O James Franco tá fazendo o Benji. E é um filme ok. É desses filmes que tem um caráter educativo. O filme em si não é um grande filme. O filme serve assim para dar um apoio visual, né? Para quem quer dar uma cara ali para aquele sul e tal, para aquelas pessoas. Mas não é um grande filme. Ele também é um filme que talvez esclareça alguns pontos, porque ele, assim, é difícil botar o que tá aqui narrativamente fazendo sentido, né? Ele divide, o filme ele tem capítulos divididos por personagens, ele tenta reproduzir na tela o que seria o fluxo de consciência de algum modo, mas claro, ele tem que fazer cortes, tem que fazer escolha, não daria pra filmar o livro inteiro, ficar um filme imenso. Mas não é um filme espetacular, assim. Então eu recomendaria que você lesse o livro primeiro, o livro é bem melhor. E aí só ver se o filme depois mesmo, mais pra ter esse apoio visual aí em relação ao sul dos Estados Unidos. Mas nem em relação aos personagens, né? Eu em geral prefiro os personagens como eu crio na minha cabeça. Mas enfim, tem esse filme.
No YouTube tem um canal de Yale que chama Yale Courses e eles têm uma playlist de literatura e nessa playlist tem 3 vídeos de uma professora falando sobre Faulkner. Então ela tá falando sobre o Som e Fúria. São vídeos enormes, tá? São 3 vídeos de quase 1 hora, mas são vídeos muito interessantes porque são bastante minuciosos. Então se você fala inglês é interessante. Eu vou deixar esses links aqui embaixo, tá? Pra quem se interessar. Mas eu tô muito feliz de ter desbravado, né? Quando eu lia o Terra Devastada, o outro livro que eu tinha citado na época como Colosso Assustador e tal era o Som e Fúria e eu adorei. Eu acho que não é legal a gente pensar nos livros como impossíveis, a gente sabe que os livros são mais ou menos trabalhosos de acordo com as suas características. Esse é um livro trabalhoso, mas eu acho que é um livro recompensador e é um livro que eu gostei bastante de ter lido. É isso então, me digam se vocês já leram, o que vocês acharam, se vocês gostaram, falem aí como foi, se foi uma experiência de desbravar Colosso pra vocês. Vamos conversar nos comentários, inclusive com spoilers se vocês quiserem, mas assinalando para o pessoal não ler o que não quer. Mas é isso, vamos falar sobre essa obra incrível e impressionante. Beijinhos e até a próxima. Tchau!